Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres desse mundo e do outro, sobre coisas existentes e coisas que ainda venham a existir. Inscreva-se, não custa. Sob o imenso céu, onde os ventos sussurram segredos de eras passadas, há acontecimentos que escapam às correntes da razão humana. Fenômenos que nenhuma filosofia ousaria explicar sem corar de vergonha diante do mistério. São realidades que atravessam as grades da lógica, que fogem à rede fria da ciência e que, quando se manifestam, paralisam até o mais convicto dos céticos, como se o próprio tempo suspendesse a respiração. Em Londres, contam antigos manuscritos, o célebre ocultista Eliphas Levi, em uma noite mergulhada em brumas, evocou o espírito de Apolônio de Tiana, o profeta mago cujas lendas atravessaram séculos sem jamais se apagarem. Na penumbra do ritual, a figura translúcida teria surgido, envolta em uma luz pálida, respondendo com serenidade às indagações humanas, como se a própria eternidade se inclinasse para falar através dele. Mais perturbador ainda, é o testemunho de quem jura ter visto o respeitado cientista William Crookes, homem de mente cartesiana e fria, tomar chá, noite após noite, com a aparição materializada de uma jovem espectral. Vestida de linho branco e trazendo à cabeça um turbante enfeitado por plumas exóticas, ela se fazia tão palpável que alguns afirmavam ter sentido o leve toque de sua roupa ao passar, como se carne e espírito se confundissem no mesmo instante. E não há espaço para risos quando o sobrenatural toca a realidade com mãos invisíveis, pois, por mais que uma pluma empreste ares de comicidade a um espectro, a essência do terror não está na forma, mas no abismo que ela evoca. O grotesco, muitas vezes, intensifica o horror, como se o destino zombasse da fragilidade humana diante de forças indizíveis. Foi por isso que, na noite em que li no New York Herald, em uma edição de março, o relato de um processo criminal que levaria um homem à condenação e possivelmente à morte, não senti o menor ímpeto de rir. Pelo contrário, a história gelou-me o sangue, pois unia crime, mistério e uma aparição que parecia vinda do próprio além. Ao traduzir os detalhes do caso, reconstruído a partir do depoimento de um criado que escutara, através de uma fresta, a conversa entre dois cúmplices, corroborado ainda por dezenas de testemunhas respeitáveis, senti um arrepio subir-me pela espinha, como se uma presença invisível me observasse enquanto eu escrevia, como se a pena fosse guiada por mãos que já não pertenciam a este mundo. Imaginei-me, com horrível clareza, no lugar daqueles que assistiram à cena em que a jovem morta, com o peito dilacerado, ergueu a mão ensanguentada e marcou a fronte do culpado com o selo rubro de sua acusação silenciosa. Um batismo de justiça que nenhum tribunal humano poderia apagar. O quadro, descrito com minúcia por aqueles que ali estavam, parecia ter rompido o delicado véu que separa os vivos dos mortos, deixando entrever as trevas onde repousam segredos que não fomos feitos para conhecer. Tudo começou numa tarde gelada de inverno, no segundo andar do Devonshire Hotel, em Nova York. No aposento alugado pelo médium Benjamin Hawenport e sua assistente Ida Saltshot, terminava-se um jantar silencioso, interrompido apenas pelo tilintar ocasional dos talheres e pelo vento que batia nas vidraças, trazendo presságios de tragédia. Benjamin Hawenport era uma figura de reputação duvidosa. Para uns, um gênio das artes espirituais. Para outros, um farsante sem escrúpulos. Sua fama era tão vasta quanto as sombras que a cercavam, e mesmo entre os espiritualistas mais sérios, como Crookes e Daniel Douglas Home, havia quem o olhasse com desconfiança. Um autor da história do espiritualismo americano chegou a escrever que os piores inimigos da causa eram os médiuns gananciosos, capazes de fabricar fenômenos quando os verdadeiros se recusavam a acontecer.
Era um golpe cruel à credulidade humana e um fardo para aqueles que buscavam o espiritual com sinceridade. Howenport, infelizmente, era apontado como um desses. Seus truques, dizem, eram engenhosos, sua habilidade em explorar o sofrimento alheio, quase demoníaca. Rumores ainda mais sombrios seguiam-no como cães famintos. Falava-se de assaltos cometidos nas estradas poeirentas da América do Sul, de trapaças em casas de jogo de São Francisco, de disparos de revólver contra desafetos. E havia, sobretudo, a história de Arabella, a esposa traída, arruinada e espancada, que morrera de tristeza e dor. Nenhum tribunal provara a culpa de Howenport, mas as ruas murmuravam, e os murmúrios têm um poder que nem sempre os juízes possuem. Ainda assim, multidões acorriam às suas sessões, fascinadas por seus espetáculos. Diziam que era capaz de fazer mortos falarem, de trazer vozes queridas de volta do silêncio sepulcral. E para muitos, a esperança fala mais alto que a dúvida. Sua aparência contribuía para o magnetismo. Moreno, de traços duros e expressão intensa, olhos escuros que pareciam conter labaredas, ele possuía uma presença que dominava os ambientes. Sua voz, carregada de inflexões quase proféticas, dava-lhe um ar de autoridade sobre-humana, como se os próprios espíritos curvassem a cabeça para ouvi-lo. Naquela tarde, enquanto o criado recolhia os pratos, Howenport, com um tom de casualidade que escondia segundas intenções, disse à frágil Ida Southshott que naquela noite, na casa do Dr. Hardinge, haveria sessão com pessoas influentes, milionários e jornalistas. Que ela preparasse a gaze e a cabeleira loura. Ida, pálida, com olhos marcados por um cansaço que parecia vir da própria alma, respondeu com docilidade resignada, mas hesitou ao perguntar quem seria o espírito convocado. Howenport soltou uma gargalhada que fez a mobília tremer. Era um riso cruel, sem alegria, que anunciava desgraça. Disse, saboreando cada sílaba, que evocaria sua própria esposa morta, Arabella. Aida recuou, horrorizada. Caiu de joelhos, implorando que ele desistisse. Sua voz trêmula revelou anos de obediência forçada, de silêncios impostos, de crimes compartilhados contra a boa-fé humana. Ela confessou seus temores, suportara fraudes, truques, sacrilégios, fingira ser espíritos para consolar viúvas e mães enlutadas. Mas agora, fazer-se passar pela morta Arabella parecia-lhe um passo além da blasfêmia. Se no instante em que fingisse ser a morta, o verdadeiro espírito viesse exigir-lhe contas. Se o além tivesse limites que não devíamos cruzar, Howenport, impassível, apenas ordenou. Seu riso soou pela última vez antes de um baque surdo indicar que Aida fora atirada ao chão, silenciada por mãos que não conheciam piedade. E à noite, na residência do Dr. Hardinge, a sala estava pronta. Cortinas cerradas, uma única lâmpada tremeluzindo, cadeiras dispostas em círculo. 40 pessoas aguardavam, presas entre a esperança e o medo, como quem se aproxima da beira de um precipício invisível. A sessão começou com fenômenos impressionantes. Instrumentos tocavam sozinhos, flores flutuavam no ar como levadas por mãos invisíveis, e vozes longínquas respondiam a perguntas feitas em sussurros. Howenport, em transe, parecia comandar as forças ocultas como um rei coroado pelas próprias trevas. Então, com voz que ecoou como trovão abafado, chamou Arabella. O pano ergueu-se lentamente como se relutasse, e uma figura feminina surgiu. Ela tinha os cabelos dourados, os pés descalços, a túnica branca manchada por sangue e, sob o seio, uma faca ainda cravada. Um murmúrio de terror percorreu os presentes. Alguns caíram de joelhos, outros recuaram como se a própria morte tivesse entrado pela porta. Howenport empalideceu. Tremia, retrocedeu tropeçando enquanto a aparição avançava, lenta, inexorável, como se cada passo viesse do fundo dos séculos. Com dedos tintos de sangue,
Ela marcou-lhe a fronte, declarando com voz sepulcral, distante como o vento em cavernas: foste tu que me mataste. Quando as luzes se acenderam, Ida Souchot jazia morta atrás do pano. O médico falou em aneurisma, mas ninguém acreditou. O que surgira ali não fora apenas teatro, nem histeria coletiva. Howenport foi preso dias depois. No tribunal, testemunhas relataram cada detalhe. O criado contou o que ouvira antes da sessão. A acusação sustentou que a própria Arabella viera do além exigir justiça. A defesa falou em truques, em coincidências, em delírio coletivo, mas ninguém se convenceu. A cidade inteira acompanhou o julgamento, dividida entre o horror e o fascínio, perguntando-se se os mortos podem realmente voltar para acusar os vivos. E, enquanto esperava a sentença, Benjamin Howenport descobriu, tarde demais, que há fronteiras que nem os mais ousados devem cruzar, pois sob o céu existem mistérios que não foram feitos para os vivos profanarem.